Olá, meus caros, bom dia, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai dar sequência aqui ao nosso conteúdo sobre Roma República. Na verdade, vamos terminar de estudar aqui esse conteúdo de Roma República. Na última aula, a gente falou a respeito da proposta de reforma agrária, das consequências do processo de expansão romana, o que isso trouxe para Roma, como esse processo de expansão, quais foram as consequências que Roma sofreu depois desse processo de expansão, quando esse processo de expansão já estava praticamente consolidado. Hoje a gente continua nessa mesma toada, nesse primeiro momento, para falar principalmente das questões sociais, das consequências sociais. A gente viu que, na nossa última aula, que a quantidade de escravos aumentou significativamente depois do processo de expansão romana. Então, depois que Roma se expande, a quantidade de escravos dentro de Roma ela aumenta, principalmente por conta da questão da escravidão por guerra, ou seja, aquelas pessoas que não se submetiam à autoridade romana no momento da invasão e lutavam contra o Estado romano, acabavam sendo consideradas escravas. Havia também a possibilidade de comércio de escravos, e então ou você se tornava escravo por prisioneiro de guerra, que era a forma mais comum, ou escravo por nascimento. Lembra vocês que todo filho de escrava, escravo ele será. O que determina a condição de escravo é o ventre da mãe. Além disso, há um pequeno comércio de escravos dentro de Roma. A principal forma de se tornar escravo é por dívida, mas existiam alguns comerciantes que comercializavam pessoas, que vendiam pessoas, e então existia a possibilidade de você conquistar escravos por meio da compra, você ter escravos, você comprar escravos. Outra atitude muito comum que a gente vem falando nas últimas aulas era a possibilidade, muitas das vezes, dos pais venderem os filhos como escravos. Esse processo, então, ele tem como consequência, essa entrada de escravos tem como consequência o aumento do número de escravos dentro do Estado romano. Se os escravos aumentam em quantidade e também em diversidade, porque esses escravos vão ter diversas origens, havia a possibilidade iminente de revoltas por parte desses escravos. Por quê? Porque eram indivíduos que estavam submetidos constantemente à autoridade de um senhor, não tinham liberdade de circulação. Existiam alguns escravos que tinham condições de vida até melhores que os plebeus, isso é verdade. Mas o que não era a realidade da maioria. Existiam escravos que tinham sua própria moradia, que tinham sua própria casa, que tinham acesso a uma condição de vida melhor do que esse dos plebeus empobrecidos. Mas a maior parte dos escravos estava submetida a uma disciplina muito rígida, muito rigorosa. Apanhavam constantemente quando não executavam as tarefas de acordo com os interesses dos seus senhores. Muitos escravos eram prisioneiros o tempo inteiro e obrigados a trabalhar, obrigados a se preparar fisicamente para lutar dentro das arenas. As grandes arenas romanas, tanto na República quanto no Império, eram alimentadas justamente por essa disputa entre os gladiadores. E os gladiadores nada mais eram do que escravos. Então eram escravos especiais, escravos que eram pensados, que eram pensados, mas que eram trabalhados para poder lutar numa arena e entreter o público como um todo, dentro daquilo que no Império se consolidou pelo nome de política do pão e circo, a ideia de oferecer entretenimento para a população como um todo. A princípio, ainda na República, esses grandes eventos, essas grandes disputas entre indivíduos dentro de arenas, elas já existiam, não como uma política pública de ofertar esse espetáculo para a sociedade como um todo, mas como uma política muito privada. Muitos homens ricos, muitos nobres e patrícios romanos, quando faziam festas de aniversário, eventos de casamento ou simplesmente uma recepção em casa, contratavam escravos, existiam pessoas especializadas nessa
em manter em ofertar esse tipo de serviço. Então contratavam determinados os serviços de algum indivíduo que tinha esses escravos preparados para a batalha. E esses indivíduos, então, iriam se degladiar em espetáculos nessas festas privadas. E muitas das vezes os patrícios eles faziam certos acordos com esses outros indivíduos, cidadãos romanos, que ofertavam esse tipo de serviço. Exigiam que um escravo matasse outro, ou exigiam a possibilidade, por exemplo, do seu filho executar o escravo depois do espetáculo. Então era uma condição em que esses indivíduos, seres humanos, eram tratados como se fossem animais, que utilizava-se a força física deles, utilizava-se isso para gerar riqueza ou para gerar entretenimento. E no final eles eram executados, não se tinha um valor humano, não se tinha um olhar humano para com esses indivíduos. Essa situação de completa subjugação, ela levou a constantes revoltas dentro do Império Romano. Eu disse para vocês que os escravos romanos eles eram de uma multiplicidade étnica muito grande. Muitos deles não falavam nem a mesma língua. Muitos deles eram colocados dentro de um mesmo espaço, mas tinham rivalidades que eram históricas. Então eram indivíduos que pertenciam a aldeias inimigas e em um determinado momento foram escravizados. Então eles acabavam tendo de dividir esse mesmo espaço. Só que quando estavam imersos nessa condição de escravos, existia algo que os unia, que era justamente a condição de escravo e a subjugação que essa condição lhes impunha. Então, a condição da escravidão e as péssimas condições de vida e de trabalho impostas a esses indivíduos, por conta dessa forte repressão da República Humana e dessa cultura patrícia de utilização e exploração extrema da mão de obra escrava, fez com que em várias regiões da Roma República pipocassem revoltas, surgissem revoltas desses escravos. Nunca houve em Roma uma grande revolta escrava, uma revolta que uniu todos os escravos romanos. Se isso tivesse acontecido, possivelmente esses escravos teriam conseguido fazer uma transformação social muito importante dentro de Roma, ou seja, teriam conseguido tomar de fato o poder dentro de Roma, porque eles eram a maioria. As revoltas que eclodiram foram muitas, mas elas eram locais. Era uma revolta em uma fazenda aqui, uma revolta em uma cidade acolá, e a grande extensão do Império Romano acabou acabou favorecendo a dispersão dessas revoltas e evitando o surgimento de uma única grande revolta. A maior revolta escrava que a gente tem dentro de Roma é a revolta de Espartaco, na região de Capua, no sul da Península Itálica. Ela é a mais proeminente de todas porque foi, primeiro, liderada, foi um movimento de escravos que eram escravos militarizados, eram escravos que eram preparados justamente para esses espetáculos públicos, então sabiam manusear armas, sabiam manusear escudos, sabiam sobre táticas de guerra, e além disso, a revolta de Espartaco, ela chegou a mobilizar um número muito grande de escravos para lutar contra o domínio, contra a instituição da escravidão dentro da República Romana. Então, por isso ela salta como a mais proeminente. Essa revolta, se eu não me engano, ela durou quase 10 anos. Levou quase 10 anos para que a República Romana conseguisse de fato suprimir essa revolta. Eu não tenho certeza desse dado, eu posso olhar e depois eu trago para vocês. Mas ela foi uma revolta que durou um longo tempo. Esses escravos, alguns escravos da região de Capua, no sul da Península Itálica, liderados por um escravo gladiador chamado Espartaco, eles se organizaram para resistir à repressão do Estado romano, para resistir a essa ameaça constante
essa ameaça não, essa exploração constante do Estado romano. Em 71 a.C., mesmo sendo uma revolta muito proeminente, uma revolta que contou com a atuação de escravos que tinham capacidade militar e capacidade de armamento, em 71 a.C. essa revolta foi sufocada, ou seja, foi vencida pelo Estado romano. Ela é a principal, depois dela a gente vai ter outras várias revoltas, mas nunca uma revolta que une esses escravos de uma maneira geral. A Netflix tem uma série muito boa a respeito dessa revolta em si, a revolta de Espartaco, que para além de entender a revolta de Espartaco, a série chama Espartacus, além de entender essa revolta de Espartaco, dá para a gente perceber muito do cotidiano da Roma República nessa época, das disputas, dos interesses, das classes sociais, do dia a dia romano. É uma série que eu indico para que vocês possam assistir. As transformações nas instituições políticas. Então, do ponto de vista social, essas revoltas elas se intensificam, as disputas entre patrícios e plebeus se intensificam. E do ponto de vista político, quais vão ser as transformações que a expansão romana vão trazer? A gente vai aqui agora já começar a delinear a queda da República e a ascensão do Império. A primeira transformação política em extrema importância que a gente já tem está relacionado à ascensão de uma nova classe social que a gente já falou na nossa última aula. A classe equestre, esses homens novos, esses cavaleiros que pertencem a essa ordem equestre, cada vez foi se tornando uma classe social que cada vez foi se tornando mais importante, porque ela era a grande responsável pelo processo de expansão. Eram esses cavaleiros que lideravam as tropas nos processos de conquista. E muitas das vezes acabavam tendo acesso às maiores riquezas, ao maior butim de guerra, tendo acesso a terras, tendo acesso a bens, tendo acesso a metais preciosos. Isso então fez com que esses novos homens, esses cavaleiros, eles acabassem passando por um processo de ascensão social e política. Muitos deles ingressaram nos cargos da magistratura romana, muitos deles se tornaram senadores, muitos deles se tornaram questores, alguns deles chegaram à condição de cônsule e outros à condição de ditadores. Um exemplo dessa ascensão, e aí um ponto muito importante, está até destacado em vermelho aqui, esses homens novos, esses cavaleiros, acabaram conseguindo manipular setores mais pobres da sociedade e influenciar as lideranças do exército no sentido de trazer benefícios para o seu grupo social. Aos poucos, aquilo que a gente falou na última aula, os exércitos eles vão se tornando exércitos particulares, e vão se ligando muito mais à figura desses cavaleiros, à figura desses generais, do que à figura do próprio Estado romano. E esses generais eles tinham a consciência disso e procuravam manipular então os interesses desse agrupamento militar para alcançar determinados benefícios, benefícios que fossem para a sua classe, a classe desses cavaleiros, essa classe desses homens equestres, ou benefícios que fossem para si próprios, ou seja, para promover a sua própria imagem pública. Um exemplo disso seria a figura de Mário, que era de origem plebeia. Lembro a vocês que a gente tem a figura do plebeu enriquecido. Mário é uma dessas figuras que se ligou à área militar e que conseguiu ascender militarmente nessa posição de cavaleiro e conseguiu conquistar riquezas. Pelas riquezas que conquistou, pela expressividade da sua atuação enquanto cavaleiro, ele conseguiu chegar ao cargo de cônsule e depois ao cargo de ditador. E o cargo de ditador ele é muito importante porque permitiu ao Mário fazer transformações políticas e sociais em Roma sem necessariamente precisar consultar o Senado. Lembra vocês que o cargo de ditador ele é um cargo excepcional, assumido por 6 meses, possível de ser prorrogado pelo Senado e que dava a uma única pessoa a possibilidade de tomar decisões sem obrigatoriamente consultar o Senado. Esse cargo ele é excepcional porque ele só vai
tem importância se Roma estiver em guerra. Só que no processo de expansão, Roma está em guerra constantemente. Então, Mário é uma das figuras que assume esse cargo. E ao assumir esse cargo, ele toma uma atitude no sentido de profissionalizar o exército romano. A atitude se dá no sentido de que os soldados receberiam um soldo, receberiam um salário, e depois de 25 anos de serviço, eles se aposentariam. Não é uma quantidade significativa de estados que vão se aposentar. Por quê? Porque muitos soldados vão morrer no processo de guerra. A expectativa de vida era muito pequena, não passava dos 40 anos, e para um militar ela era ainda menor, porque era uma pessoa que estava correndo risco o tempo inteiro. Mas Mário, pensando no sentido de garantir uma segurança para aqueles soldados que estão no campo de batalha, pensou em construir uma estratégia para que esses indivíduos tivessem uma forma de se manter depois do fim da sua atividade militar. Então ele promulgou uma lei que garantia ao soldado, depois de 25 anos de serviço militar, o recebimento de um lote de terra. Só que o soldo, o salário que era pago a esse soldado durante o serviço e depois essa aposentadoria, esse lote de terra que ele iria receber para poder cultivar e se manter no final da sua vida, não seria pago pelo Estado romano, mas seria pago pelo general, por aquela liderança do exército do qual esse indivíduo, esse soldado fazia parte. Essa garantia do salário, essa garantia da terra depois da prestação do serviço militar, que era dada pelo cavaleiro e não pelo Estado romano, ela conduziu à formação de exércitos particulares em Roma. Ela foi um processo que acelerou essa formação. Ela não deu pontapé inicial, mas ela acelerou algo que já estava em curso, que é uma relação de proximidade, e não só de proximidade, mas uma relação de lealdade desses soldados para com o general da sua tropa. Então, esses soldados eles passam a responder e passam a obedecer não ao Estado romano, mas sim ao seu cavaleiro, ao seu general. Isso é um problema para Roma porque tira do controle do Estado justamente o aparato militar e vai favorecendo a disputa entre generais, a disputa interna entre generais, o que enfraquece o Estado romano e, ao mesmo tempo, conduz ao fortalecimento de algumas figuras, como é o caso, a gente vai falar a partir de agora, de Mário César, de Mário César, de Júlio César, de Marco Antônio, de Otávio Augustus. Então a gente vai tendo o fortalecimento de algumas figuras que vão se tornando populares porque lideravam exércitos e conseguiam importantes conquistas. Então esses agrupamentos militares começam a disputar em termos de importância em torno de si. E é nesse sentido que a gente começa a falar da queda da República. A queda da República está associada a dois fatores. O primeiro, que é essa constante da questão, essa constante presença da figura do ditador, que enfraquece o Senado e favorece, então, a ascensão de uma única pessoa. Essa sucessão de ditadores ela vai demonstrando a fraqueza da República Romana e, de certa forma, facilita a sua desestruturação, porque aos poucos a gente vai percebendo que o poder vai saindo das mãos do Senado, muito em função da ação desses próprios ditadores, que, quando assumem o poder, tomam medidas que vão fortalecendo determinados setores da sociedade e da política romana e vão enfraquecendo o Senado. Uma delas a gente acabou de ver, que é a figura do Mário, que torna o cargo de ditador perpétuo, ou seja, ele ficaria no cargo até a morte, e além disso, traz o princípio da
da particularização desses exércitos. Então esse é um dos fatores, a presença constante dos ditadores, e o segundo fator que não está posto aqui, que não está apontado, é justamente essa disputa interna entre essa nova classe, entre esses indivíduos dessa nova classe, indivíduos que pertenciam aí a essa classe dos homens novos, desses cavaleiros, que passam a ganhar proeminência e importância social dentro de Roma. Então, essa sucessão de ditadores e a questão desses cavaleiros, desses generais se tornando cada vez mais importantes, ela vai apresentando, e a disputa interna entre eles vai sendo vai apresentando um desgaste dessa república. Quando o Mário morre, esse Mário que a gente estava falando que fez essas reformas, a aristocracia romana, o Senado romano, entregou o poder para um indivíduo chamado Sila, que era um aristocrata, que era um membro da elite patrícia. E Sila foi o primeiro ditador perpétuo dentro de Roma, ou seja, ele ficaria no cargo e não precisaria devolver esse poder depois de 6 meses. Ele permaneceria enquanto ele permanecesse vivo e enquanto Roma estivesse em guerra. E quando Sila tomou o poder, percebendo que havia uma possibilidade, havia o crescimento de uma importância dada a esses generais de exércitos, ele tentou reprimir essa particularização desses exércitos. Tentou submeter o exército ao Estado romano e não mais a esses cavaleiros, restituindo o poder do Senado de controle aí, sobre o exército. Mas ele não obteve sucesso, uma vez que essa prática ela já era algo que já vinha de um longo tempo, já vinha se institucionalizando de um longo tempo, e o Mário, que o antecedeu, ele colocou ela na lei, ele institucionalizou. Então Sila, embora tenha tentado restabelecer o controle do Estado sobre o exército, ele não conseguiu. Então repare o que a gente está acontecendo aqui. A gente tem o cargo de ditador se tornando importante, ou seja, o Senado ele se torna uma instituição secundária, e o que marca a República é justamente o poder do Senado, e do outro lado a gente tem a ascensão da figura desses da figura desses cavaleiros, desses generais do exército que vão se popularizando dentro de Roma. Numa tentativa de frear essas transformações e evitar que Roma caísse em um golpe e esses ditadores concentrassem poder nas suas mãos, o Senado romano, junto com esse ditador perpétuo, Sila, propôs uma nova forma de governo dentro de Roma, que foi o triunvirato. Era a ideia do governo romano não estar nas mãos mais nem de um único ditador e nem do Senado, mas que um poder ele fosse dividido entre 3 indivíduos, entre 3 grandes chefes militares. Por que 3 grandes chefes militares? Para evitar que um único indivíduo se destacasse nesse mundo. Dessa forma, os 3, de facções políticas muito distintas, eles teriam de conviver harmonicamente no processo de administração do Estado romano. Esse processo é o que nós chamamos de triunvirato. Tri de 3, um virato de forma de governo. Então, uma forma de governo que misturava esses 3 grandes chefes militares, tentando anular aí a possibilidade de um se tornar mais importante e dar um golpe na República Romana. O primeiro triunvirato, a primeira formação do triunvirato se deu entre a figura, e aqui eu vou entrar nas perguntas, nas questões que vocês me fizeram na última aula. Ocorreu entre a figura de Pompeu, que era da facção da elite senatorial, chamada de facção Optimates, que era daqueles patrícios por nascimento. Do outro lado, a gente tinha a figura do Caio Júlio César, a famosa figura de Júlio César, que era da facção popular, da elite senatorial, ou seja, desses plebeus enriquecidos, desses nobilitas, desses novos nobres que conseguiram chegar ao Senado. Repare então que eu tenho um indivíduo que vem da elite tradicional e outro que vem dessa nova elite. E entre os dois, já que os dois eram pessoas eram generais de exército, eram lideranças muito proeminentes dentro de Roma, muito respeitadas dentro de Roma, e que tinham, de certa forma, um ego militar e político muito grande. Então, eles teriam
e visões opostas, então eles se degladiariam nesse poder, se degladiariam nesse governo romano. Para evitar a briga entre os dois, buscou-se um elemento de equilíbrio, que era a figura de Crasso, que estava ali com a função de evitar um conflito entre os dois, estabelecer um certo discurso, estabelecer uma certa diplomacia entre Pompeu e Júlio César. Nesse meandro, quando o triunvirato estava aí no seu auge, estava como principal forma de governo dentro de Roma, em evidência, o Júlio César conseguiu vencer os gauleses, conseguiu invadir a região da Gália, onde hoje é a atual França, e conseguiu também conquistar a região da Grã-Bretanha. Essas duas conquistas sobre a região da Gália, que até então não tinha sido conquistada pelos romanos, era um foco de resistência dentro da República Romana, e a conquista da Grã-Bretanha, mais ao norte, deu a Júlio César uma grande importância. Deu a Júlio César um reconhecimento militar. Então, a tropa militar do Júlio César, ela foi vista como a melhor tropa militar, e ele como grande general responsável por essas conquistas. Logo depois que o Júlio César consegue conquistar a Gália e consegue conquistar a Grã-Bretanha, o Crasso, que era a figura de equilíbrio desse triunvirato, ele morreu. E Júlio César, que não engolia Pompeu, que não gostava de Pompeu, resolveu então promover uma guerra contra a figura de Pompeu. Ele pegou o seu próprio exército, e aqui está a importância da particularização desses exércitos, e invadiu Roma atrás do Pompeu. Pompeu, que entendia que não tinha uma força militar e moral, porque o Júlio César era reconhecido não só pelo seu exército, mas era reconhecido pelos populares, pelos plebeus romanos também, como um grande general, como uma grande liderança. Então ele tinha popularidade, e Pompeu tinha receio de resistir a essas investidas de César, por conta da popularidade que a figura de Júlio César foi ganhando dentro da cidade de Roma. Então César invadiu Roma atrás de Pompeu para poder executar Pompeu e ficar como grande liderança dentro de Roma, e anular então essa figura desse representante da elite optimate, que era um inimigo dele. Pompeu picou a mula e fugiu para a região da Grécia. Só que não adiantou nada, porque na região da Grécia ele foi assassinado. Então Júlio César ficou nesse primeiro triunvirato como grande vitorioso. O Senado romano teve um receio muito grande de Júlio César dar um golpe, fechar o Senado, caçar o mandato desses senadores e acabar com a República Romana. Então o Senado romano, junto com um sobrinho de Júlio César, chamado Brutus, convocou o Júlio César para uma reunião no Senado para reestruturar o poder dentro de Roma, para dialogar com os romanos. Só que essa reunião ela era muito mais um golpe na figura de Júlio César, uma ação para evitar a ascensão de Júlio César como o único comandante de Roma, do que uma estratégia para convencer Júlio César diplomaticamente a não caminhar no processo de fechar o Senado ou de concentração de poderes. A verdade é que o Senado tinha medo de Júlio César e tinha medo da popularidade que o Júlio César havia adquirido nos últimos anos dentro de Roma. Então, nessa reunião, quando Júlio César entra dentro do Senado, o sobrinho dele vai e dá-lhe um abraço e o apunhala pelas costas. E aí ele teria dito a frase que o Plutarco, que foi um historiador romano, acabou escrevendo na sua obra, que ele disse, as últimas palavras dele foi "até tu, Brutus", porque depois que o Brutus deu uma punhalada pelas costas, os outros senadores vieram e esfaquearam também Júlio César, sanguentaram o Senado romano.
E assim termina o primeiro triunvirato. Era preciso então reestruturar o governo romano, a República Romana. Era preciso repensar a formação desse triunvirato. E isso foi feito unindo três pessoas, unindo três indivíduos que já se sobressaíam naquele momento dentro de Roma. O primeiro deles é a figura de Otávio. Alguns de vocês me perguntaram a respeito do filho adotivo de Júlio César. Otávio é essa figura, ele é o herdeiro de César. Júlio César, quando morreu, não tinha filhos em idade para assumir aquilo que nós chamamos de herança imaterial, ou seja, a moral política, o reconhecimento que ele tinha na sociedade, ou seja, não tinha filho em idade que pudesse assumir essa condição, mas ele tinha Otávio, que tinha sido preparado, que era um braço direito dele, que acabou herdando politicamente, herdando o capital político deixado pela figura de Júlio César. Então, dentro do Senado romano, ele foi escolhido como um dos indivíduos para assumir essa posição de triunvirato, de ditador, compartilhando o poder aí, com a figura de Marco Antônio, que representaria, então, a elite optimate do Senado romano, aquele agrupamento dos patrícios antigos existentes dentro de Roma. E a figura aí de equilíbrio do poder, aquela que seria a figura de pontífex, aquele que faria permitiria o diálogo e evitaria o confronto entre essas duas pessoas, era a figura de Lepito, que estaria aqui na mesma posição que Crasso esteve ali entre Pompeu e Júlio César. Crasso não, justamente Crasso esteve entre Pompeu e Júlio César. Só que a figura de Lepito ela foi muito menos expressiva do que a figura de Crasso. Então, desde o início do segundo triunvirato, o que acontece é uma disputa política entre as figuras de Otávio e Marco Antônio. Tanto Otávio quanto Marco Antônio se destacavam dentro do Senado por ter projetos de modificação da estruturação política dentro de Roma. Todos os dois tinham a intenção de organizar em Roma uma monarquia, de acabar com a república. Mas os projetos dos dois eram um pouco diferentes. Aí vocês vão perguntar, professor, mas o Senado tinha consciência disso? O Senado tinha consciência. Alguns senadores se colocavam contra o final da República e esse projeto de monarquia, mas existiam aqueles senadores que apoiavam também esse projeto dos dois. Então, o Senado ele tinha essa consciência e não fez nada para poder barrar, para poder parar o avanço aqui de queda da República e ascensão da monarquia. Quais eram os dois projetos que a gente tinha, então? O Marco Antônio defendia a adoção do modelo oriental de monarquia, em que o monarca ele não era visto como Deus, não era visto como divino, porque havia a compreensão em algumas sociedades orientais de que o rei uma pessoa só poderia se tornar Deus depois que ela morresse, então os vivos não poderiam ser considerados deuses. Essa era a compreensão de Marco Antônio, portanto, para ele, a monarquia deveria ser instaurada, mas o rei não deveria ser considerado como Deus. O Marco Antônio também não se referia de forma muito evidente, de forma muito clara à manutenção do Senado como instituição política importante. Já o Otávio, ele defendia um modelo de monarquia em que as práticas políticas da República Romana fossem conservadas. Então, o Senado ele deveria permanecer atuante nesse projeto de monarquia imaginado pelo Otávio Augusto, e para o Otávio, o rei deveria ser visto como Deus. Então, as duas coisas se misturariam. O Senado acabou sendo mais tendencioso para o projeto de monarquia apresentado pelo Otávio e aquele que ele representava. E bateu o martelo quando o Otávio conseguiu conquistar o Egito, que era uma importante região fornecedora de cereais para a República Romana.
O Otávio conseguiu conquistá-lo em 31 a.C., com poderes ditatoriais que foram dados pelo Senado para que ele fizesse então essa conquista. Depois que o Otávio ele conquista o Egito, ele volta ao Senado romano em uma ação, em uma estratégia para poder representar o seu respeito para com o Senado e tenta devolver os poderes que o Senado havia dado a ele para que ele conquistasse o Egito, ou seja, tenta devolver o poder de ditador que ele havia recebido naquele momento e todas as liberdades que ele havia recebido para poder fazer essa conquista do Egito. O Senado recusa essa devolução, fala com Otávio, pode ficar com esse poder. Você tá indo bem no caminho, tá tudo certo, então permaneça com essa sua autoridade. E não só se recusa a receber esse poder de volta, como concede ao Otávio o título de príncipes, de primeiro cidadão de Roma, e o título de Augustus, que era o título de divino. Então, olha o que o Senado fez. Ele já optou, ele já fez a opção, não pelo projeto de Marco Antônio, mas pelo projeto de Otávio, tornando Otávio o principal cidadão de Roma e, ao mesmo tempo, considerando Otávio como uma figura divina. Na mesma época em que o Senado no mesmo ano que o Senado faz essa concessão, as tropas militares de Otávio concedem a ele o título de imperator. Imperator que se refere à ideia de imperador, que era, então, aquele indivíduo que dominava uma grande quantidade de riquezas, tinha grandes posses. Então, Otávio tornou-se, no ano de 27 a.C., Imperator Caesar Divini Filius. Ele é imperador, filho divino de César. Então, nesse momento, acabava a República e ascendia dentro de Roma um novo estilo de governo baseado na monarquia. Mas uma monarquia em que o imperador fosse visto como Deus, então ele era um Deus vivo, e uma monarquia que agora não era um simples reinado, porque Roma dominava uma vasta extensão territorial. Então, desse modo, Otávio ele passa a organizar um novo sistema político, que é o principiado, ou príncipes, que a princípio tem uma cara republicana, porque o Senado permanece sendo uma instituição importante ao longo do Império, mas os poderes dos principais cargos de magistratura eles são anulados. E uma única pessoa passa a ser o poder das leis, o poder das finanças, o poder administrativo dentro de Roma, que é a figura do príncipe. Termina assim a República e chegamos então ao Império. A República acabou por aqui, né? A gente vai ter aí 2 aulas gravadas a respeito de Roma e Império. Peço a vocês que assistam. Qualquer dúvida, estou lá no Meet para a gente poder conversar. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.